Eu quero compartilhar com você a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos de número 3 e 4. Essa passagem que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4, é uma mensagem muito atual. Ela é para esse momento, ela é para esses dias nos quais nós temos vivido. O texto diz assim: pois embora vivamos como homens, lutamos segundo os padrões humanos. Não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais nós lutamos não são humanas. Pelo contrário, elas são poderosas em Deus. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruir argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Cristo. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E levamos todo pensamento obediente para levá-los a Cristo. Sabe, nós temos vivido dias muito difíceis, um desafio. Nós temos muitos desafios por esses dias. Eu imagino o que você tem vivido, o que você tem passado. E não só você, como eu também, como todos nós. E uma das coisas que eu tenho levado muito a sério nesses dias é a gestão de pensamento. É sobre isso que eu quero falar com você. Gestão de pensamentos. Como é que você tem gerado, ou melhor, que você tem gerenciado os seus pensamentos mediante a tantas informações? Sabe, o WhatsApp, seu celular, deve parecer uma metralhadora. Todo momento chegando mensagens. Você entra numa rede social, você entra no Facebook, você entra no Instagram. São inúmeras mensagens chegando, cada coisa que chega para você. A pergunta que eu quero te fazer é: como é que você tem lidado com isso? Uma das coisas fundamentais para você ter saúde emocional, para você não entrar numa crise de ansiedade, ou num transtorno, numa TAG, num transtorno de ansiedade generalizado, ou ter fobias, ou até mesmo ataque de pânicos, ou passar noites em claro. Você precisa gerenciar os seus pensamentos. Gerenciar os seus pensamentos. Como é que você está lidando com tudo isso? Tudo que vem, entra e vai direto, passa pelo cérebro, vai para o coração. Como é que está isso aí? As pessoas, elas estão sendo recomendadas, aconselhadas, a usarem máscaras, como uma espécie de filtragem para a respiração, para que elas não venham contrair o coronavírus. Mas a pergunta que eu te faço é: você está usando algum filtro nos seus ouvidos para aquilo que está chegando aí? Você está usando algum filtro para os seus olhos? Aquilo que você está lendo, aquelas informações que estão chegando para você? Se você não está filtrando, é possível que você esteja sofrendo e sofrendo muito. Sabe, eu não quero aqui diminuir o tamanho da gravidade desse vírus. Não, eu não quero. Haja vista que ele chegou, haja vista que existem pessoas contaminadas, haja vista que existem pessoas que estão morrendo. Mas muito se fala nesses dias em aumentar os leitos, as UTIs, construir hospitais em estádios e contratar o maior número de médicos.
Sabe, eu sou a favor de tudo isso, eu concordo com isso. Mas eu acho que essa geração de agora nunca precisou tanto de psicólogos e de psiquiatras como vai precisar daqui para frente. A minha preocupação hoje não é com aqueles que estão sendo infectados pelo coronavírus. A minha preocupação hoje é com aqueles que estão com a mente infectadas pelas mensagens que chegam pelos ouvidos e pelos olhos. A minha preocupação e o que me tem levado a orar, tanto quanto eu tenho orado pelas pessoas que estão infectadas pelo coronavírus, a minha preocupação é para que Deus guarde, para que o número de suicídios não aumentem. Eu tenho andado muito preocupado com isso, muito preocupado, porque daqui 10, 15 dias, talvez venha o pico do vírus, mas também venha o pico dos suicídios. Essa tem sido a minha oração. Oração contra a depressão, oração por pessoas que estão à beira de suicídio. Nós estamos à beira de um colapso de suicídio. Por isso eu quero trazer essa mensagem para você hoje. Essa minha mensagem tem endereço. E o meu endereço é você. É você que está deprimido. É você que não consegue dormir preocupado com tudo isso que está acontecendo. A minha mensagem hoje é para você que levanta pela manhã e seu coração dispara, seu coração entra numa taquicardia. É para você que começa a tremer e dá uma falta de ar, algo como se estivesse sendo sufocado. É para você que está vivendo uma síndrome de pânico também. A minha mensagem tem um endereço. Eu espero, quando terminar essa palavra, de alguma forma, através da palavra de Deus, que eu possa ter ajudado você a se livrar, a tirar esse peso de sobre as suas costas. Nós precisamos muito nos preocupar com aquilo que nós estamos pensando. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 23, porque assim como você imaginou no seu coração, assim você é. A Bíblia está dizendo que nem sempre aquilo que eu falo é quem eu sou. Nem sempre aquilo que eu faço representa quem eu sou. Eu posso enganar com minhas atitudes, eu posso enganar com a minha fala, mas eu jamais posso enganar a mim mesmo através dos meus pensamentos. Nem sempre as pessoas são o que elas falam, mas sempre elas são e serão aquilo que elas pensam. Você é aquilo que você pensa. E o que você tem pensado nesses dias? O pensamento, ele começa com um significado. Você vê algo, você ouve algo. E a partir do momento que você vê, que você ouve, a partir daquele momento, você começa a contar uma história. Uma história para você mesmo. E essa história que você conta para você mesmo, você dá a ela um significado. Por exemplo, você está assistindo um programa de televisão e de repente vem um jornalista e ele começa a dizer que milhares de pessoas estão morrendo. Milhares de pessoas estão sendo infectadas por esse vírus. Ao ver e ao ouvir, você começa a contar uma história para você mesmo. E aquela história, você dá um significado. Esse significado, ele vai determinar o seu amanhã. Ele vai determinar se você vai se projetar ou se você vai simplesmente afundar. Essa história que você conta para você mesmo, ela determina tudo. A pergunta que eu te faço é: o que você tem contado para você mesmo quando você tem ouvido as piores notícias, quando você tem visto as piores manchetes que você poderia ver? Que diálogo você tem tido com você?
Que conversa você tem tido com você? Meu Deus, acabou. É o fim. É uma catástrofe. Todos nós vamos morrer com isso. É isso que você tem contado. Meu Deus, acabou. Veio a falência. Nós estamos entrando num colapso financeiro. O que você tem contado para você determinará em quem você se tornará. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala: embora vivamos como homens, nós não lutamos com armas humanas. Paulo está dizendo que as armas de Deus são poderosas para destruir argumentos, para destruir fortalezas. Eu quero que você entenda que você precisa ter um filtro, assim como as pessoas têm uma máscara, um filtro para filtrar aquilo que elas estão respirando, você precisa ter um filtro mental. E esse filtro mental, ele não é outro senão a palavra de Deus. Esse é o filtro. Tudo aquilo que as emissoras de TV dizem tem que passar por aqui, para depois entrar para dentro do meu coração. Se eu não filtrar segundo a Bíblia, se eu não filtrar segundo a palavra de Deus, eu terei problemas gravíssimos. Paulo, ele está falando, o apóstolo está falando sobre a palavra, as armas de Deus. São ferramentas, armas para destruir fortalezas. E o que é uma fortaleza? Fortaleza é uma área na nossa vida que nós estamos presos. Uma área na sua vida que você não consegue romper, que você não consegue sair. Você sabe que você precisa mudar, você sabe que você precisa tomar uma nova postura, mas você não consegue. É como se você tivesse preso. Paulo fala de fortalezas. E as fortalezas que Paulo nos apresenta em 2 Coríntios, capítulo 10, essas fortalezas são pensamentos errados. Talvez você esteja preso numa cadeia de pensamentos errados. Ouça isso. Cadeias de pensamentos errados. Os pensamentos errados têm o poder de te destruir, têm o poder de te matar, acabar com você. Quando o povo hebreu saiu do Egito em direção à terra prometida, eles foram para Canaã e, segundo diz as Escrituras, eles passaram ali pelo deserto. E quando eles estavam na iminência de entrar na terra prometida, de gozar de tudo aquilo que Deus lhes havia prometido. No livro de Números, no capítulo 13, vai narrar essa história. Moisés reúne um grupo de 12 homens. Não eram 12 homens quaisquer. Eles eram os príncipes. Eram os melhores. Moisés separa aqueles 12 e os envia para a terra prometida, a fim de que eles espiassem a terra, a fim de que eles observassem tudo o que ali houvesse e trouxesse um relatório para que eles então pudessem entrar na terra. Versículo de número 33, capítulo 13, narra o retorno desses homens. E quando eles voltam, eles trazem consigo um relatório. Eu separei apenas um pedaço do relatório. O verso 33. Lá diz assim, eles dando o relatório, eles diziam: lá vimos também gigantes, filhos de Enaque, descendentes de gigantes. Agora presta atenção. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Ei, espera. O quê? O que eles estão dizendo? O texto está dizendo, o relatório está dizendo, nós vimos os filhos de Enaque.
Eles eram gigantes. Tudo bem, poderiam ser gigantes. Até aí, ok. Agora olha o que eles dizem. E nós éramos como gafanhotos diante dos deles. Como é que é? Nós éramos como gafanhotos diante deles. Vou voltar lá atrás. O que eu disse? Seus olhos veem, seus ouvidos ouvem, e você conta para você mesmo uma história. Essa foi a história que eles contaram para eles. Essa foi a história. Eu vi um gigante, e ao olhar para ele, eu me vi como gafanhoto. Eu sou como um gafanhoto. Eu sou um inseto. Ele vai me destruir. Bom, e como se isso não bastasse, aí eu tenho uma distorção cognitiva. E que distorção cognitiva é essa? Olha só o que diz a outra parte. E assim também éramos aos seus olhos. Olha só, a primeira. Nós éramos como gafanhotos aos nossos olhos. E também éramos como aos seus olhos. Ou seja, há uma distorção cognitiva. Eles fazem uma leitura mental. Era como se eles estivessem lendo a mente daqueles homens, daqueles gigantes. Isso é uma distorção cognitiva. Sabe aquela coisa de quando você olha para alguém e você pensa que ele está pensando de você? É justamente sobre isso que a Bíblia nos ensina. Que nós devemos tomar cuidado com essa distorção nos nossos pensamentos. Essa distorção cognitiva de pensar, de contar essa história para nós e imaginar que a mesma história que eu estou contando para mim, ele também está contando para ele. Jó, capítulo 3, verso 25, diz assim: o mal que eu temia me sobreveio, e aquilo que eu receava me aconteceu. Jó está dizendo, aquilo que eu tinha medo foi o que aconteceu comigo. E aquilo que eu receava veio me suceder. O que eu e você precisamos entender é que quando nós não gerenciamos os nossos pensamentos, deixamos tudo entrar para dentro da nossa cabeça, nós começamos a ter uma distorção cognitiva. E nós começamos a ficar doentes. Pastor, me ajuda. Eu não tenho poder sobre os meus pensamentos. Eu não tenho poder. Os pensamentos vêm, eles surgem. Tudo bem. Alguém disse o seguinte: você não pode impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que o tal pássaro faça um ninho sobre ela. Você não pode impedir que um pensamento passe, mas você pode impedir que aquele pensamento permaneça. Sabe como é que eu lido com a questão de pensamento? Vou me lembrar de um tempo agora. Você já teve a experiência de estar com muita fome e atacar um prato de comida e começar a comer e a comer, e de repente, entre uma e outra, você leva o garfo à boca e você dá uma mordida e você percebe que mordeu numa pedrinha que estava no meio do arroz. Que coisa! Eu já estou até imaginando você na sua casa, como é que você fez. Tem gente que fez até assim, até arrepiou aí agora. Quase caiu do sofá e esse irmão aí do seu lado. Olha aí, quase que ele caiu do seu lado aí agora. Ouça, não há nada mais horrível do que morder um pedaço de pedra. Mas quando você detecta que tem um pedaço de pedra na sua boca, o que você faz? Você engole? Não. Você vai mexendo com a língua, empurrando ele para o lado dos dentes, até trazê-lo para frente. E quando ele chega na frente, você então tira a pedra e joga fora. E continua comendo o seu almoço, a sua janta, a sua refeição. Não é diferente com os pensamentos.
Eles vêm o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Mas, de repente, vem um pensamento que te destrói, que te desanima, que te joga lá para baixo. Esse pensamento é a pedrinha que você precisa tirar e jogar fora. Porque se você comer, você não vai ficar legal. Então, eu e você precisamos ter essa clareza. Nós precisamos entender isso. Você precisa cuidar de seus pensamentos. Você precisa gerir os seus pensamentos. Você precisa fazer uma gestão. Senão você vai adoecer. E o coronavírus vai matar X. Mas esse pavor que está sendo criado vai matar Y. Muitos morrerão de outras doenças devido a isso. Eu não quero minimizar nada. Mas eu quero que você seja inteligente. Começa a gerir os seus pensamentos. Deixa eu te ensinar uma coisa muito importante. Um dia Jesus foi falar sobre fé. E ao falar sobre fé, ele comparou a fé como um grão de mostarda. Isso mesmo, como um grão de mostarda. Jesus comparou a fé com uma semente. Ouça isso. E se você puder, repita isso para você aí, aonde você estiver agora. A fé é uma semente. Dentro de nós, nós temos duas sementes. A semente da fé e a semente do medo. Há uma lei na física que diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Isso também é uma verdade para a fé e o medo. Os dois não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Aonde a fé opera, o medo vai embora. Aonde o medo opera, a fé vai embora. A melhor definição de fé que eu acho, que eu acredito, é Hebreus. Hebreus 11, verso 1. A fé é a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que não se vê. Fé é certeza daquilo que se espera e prova daquilo que não se vê. A fé, ela é muito poderosa. Mas não se engane, o medo também é muito poderoso. A fé tem o poder de construir, o medo tem o poder de destruir. Assim como a fé é a certeza daquilo que se espera, ei, ouça, ouça, ouça. Ouça. Eu vou repetir. Você precisa aprender. Anote isso aí. Assim como a fé é a certeza daquilo que se espera, o medo também é a certeza daquilo que se espera. Assim como a fé é a prova das coisas que não se veem, o medo também gera prova das coisas que não se veem. Hoje nós moramos na cidade, mas converse com as pessoas da zona rural, converse com o seu avô, converse com o seu pai, que morava lá no campo. Pai, vô, me conta aí, como é que é aquela história de assombração, mula sem cabeça, lobisomem? Pai, como é que é isso? Ah, ele vai te contar cada história e ele vai te contar como se fosse algo de verdade, real. Por quê? Porque o medo é a certeza das coisas que se espera e o medo é a prova das coisas que não se vê. Se você tem medo, você vai ver. Porque o medo provoca isso. O medo, eu estou com medo desse vírus. Eu estou com medo dessa doença que está vindo aí. Se você tiver um medo muito forte, mas muito forte, você vai começar a sentir dores no peito, você vai começar a tossir, falta de ar,
os mesmos sintomas, sem ter nada. Por quê? Porque o medo gera coisas que não se vê. A fé, ela gera certeza. O medo, ele gera dúvida. A fé gera vitória, o medo gera derrota. A fé gera um ambiente positivo. O medo, ele gera um ambiente negativo. Essas duas sementes, elas estão dentro de você. A semente da fé e a semente do medo. Elas habitam dentro de você. Ah, ei, peraí, parece que eu ouvi alguém dizer aí na sua casa o quê? Como é que é? Ah, tá. Alguém está dizendo aí que é ateu, é isso que ele está falando aí? Que ele não tem fé nenhuma? Eu digo, se você de fato é um ateu verdadeiro, você é uma pessoa de muita fé. Pastor, como assim? Sim, uma pessoa para ser ateu, ele tem que ter muita fé. A pessoa que crê em Deus, ela tem muita fé que Deus existe. E a pessoa que se diz ateu, ele tem muita fé que Deus não existe. Mas que ele tem fé, ele tem fé. Então, fé não é uma questão de ter ou de não ter. Fé é uma questão de direcionar. Para que lado eu vou direcionar a minha fé? Para cá? Hoje eu me levantei e terei um dia maravilhoso, Deus é comigo e vai dar tudo certo. Ou, para cá, eu tenho muita fé. Hoje eu levantei, vai dar tudo errado, minha vida vai ser uma miséria, vai dar tudo errado comigo. Isso também é fé. Fé é uma questão de orientação, para onde você caminha. Essas duas sementes, elas estão dentro de você. Elas querem crescer. Elas estão crescendo. Nesse momento que você me ouve, a sua fé está crescendo. Porque você está ouvindo a palavra de Deus. A fé e o medo são duas sementes que querem crescer. Agora a pergunta é, qual vai crescer mais? Qual? Eu vou te responder com uma metáfora. Um índio. Ele foi convidado para dar uma palestra numa universidade para formandos. E no meio da sua palestra, ele citou um exemplo. Ele disse que dentro de cada um de nós existem duas onças, uma onça pintada e uma onça parda. E essas duas onças, elas lutam uma contra a outra, uma querendo devorar a outra. E quando ele terminou a palestra, ele abriu espaço para perguntas. E um aluno disse, ei, eu gostaria de fazer uma pergunta. E o índio disse, pois não, qual é a sua pergunta? Ele disse, olha, você disse que dentro de nós tem duas feras, duas onças, uma pintada e uma parda, e elas lutam, uma querendo devorar a outra. A minha pergunta é, qual vai ganhar? Qual vai vencer? A parda ou a pintada? E o índio olhou para aquele aluno, para aquele moço e disse, é simples. A vitoriosa, a vencedora, será aquela que você mais alimentar. Essa será a vencedora. Se você alimentar a parda, ela vai, e deixar a pintada desnutrida, a parda vai vencer. Se você fortalecer a pintada e deixar a parda com fome, a pintada vai vencer. Há duas sementes dentro de você. A semente da fé e a semente do medo. A pergunta que eu te faço é, qual das duas você tem mais alimentado nesses dias? A quem você tem alimentado? O que você tem colocado diante dos seus olhos? O que você está ouvindo? Se os seus olhos estão focados nos noticiários, nas manchetes, na televisão, e tem uns canais aí de televisão que eles ganham muita grana para colocar notícia ruim, quanto pior, melhor. Se você é o tipo de gente que levanta e já vai direto para o seu WhatsApp, para o seu Facebook, para o seu Instagram, e começa a rodar a tela e ver as piores mensagens, eu não tenho a menor dúvida de que o medo está crescendo dentro de você. Mas se você é do tipo de gente
que ouve. Eu não estou falando que você deve ser um alienado, que você não deve ouvir as notícias. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que você tem que ter gestão de pensamento, inteligência, ouvir e gerenciar. Quando você está alimentando daquilo, você precisa ter filtros, e esse aqui é um ótimo filtro para você. Filtre as informações segundo o que a palavra de Deus está dizendo para você. A Bíblia diz que nós temos que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. Então eu te digo o seguinte nesse momento. Paulo, ele está dizendo, ele fala que a nossa mente é um campo de batalha. O que ele está dizendo aí é, há um campo de batalha. E esse campo de batalha é a sua mente. E está todo mundo querendo possuí-la. E quem possuir a sua mente vai dominar você. Se a fé possuir sua mente, ela te domina. Se o medo possuir sua mente, ele te domina. Eu volto à pergunta: quem você tem alimentado? O apóstolo Paulo, ele está dizendo que as nossas armas, elas não são carnais. Logo depois, Paulo fala sobre levar cativo pensamentos, derrubar filosofias. Paulo está dizendo a mim, Paulo está dizendo a você: ei, cuidado! Seus pensamentos são matéria-prima de armas. As armas são feitas daquilo que nós pensamos. E se nós pensamos segundo a palavra de Deus, nós nos alimentamos da palavra de Deus. Por isso a Bíblia nos orienta a nos alimentarmos dela. Mas eu quero caminhar mais um pouco com você. Nesse texto de 1 Coríntios, 2 Coríntios 10, 4, numa versão amplificada, o apóstolo Paulo está dizendo: nós devemos tomar essas armas para refutar os argumentos. O diabo argumenta conosco e oferece-nos questionamentos e teorias. É isso. A Bíblia está dizendo a mim e para você tomarmos muito cuidado com aquilo que nós pensamos. Então eu quero te dizer uma coisa: você precisa começar a pensar sobre aquilo que você está pensando. Eu vou repetir. Quer anotar? Anote. Você precisa pensar sobre aquilo que você está pensando. Torne-se um crítico. Um crítico. Eu quero te aconselhar, a partir de agora, torne-se um grande crítico, mas crítico dos seus próprios pensamentos. A Bíblia diz que nós devemos levar cativo os nossos pensamentos a Deus. Para quê? Para que nós alinhemos os nossos pensamentos com Deus. Isaías 55:8 diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos do Senhor, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Nós precisamos alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. A grande questão é, se não levarmos os nossos pensamentos cativos, nós nos tornaremos cativos dos nossos pensamentos. Se você não levar cativo o seu pensamento fará de você um prisioneiro dele. E você será prisioneiro na sua própria mente. Existem muitas pessoas que são livres para ir e vir, mas são escravas na mente, escravizadas aqui por cadeias de pensamentos errados, traumas, fobias provocadas por fortalezas. Pastor, legal, sabe? Aprendi, mas e agora? O que eu faço? O que eu faço? Eu quero te ensinar algumas coisas. Para você vencer essa parábola, para você vencer essa batalha, para você gerenciar bem os seus pensamentos, você tem uma arma poderosa. Oração. É isso mesmo. Oração. E oração é diálogo.
é conversa. Oração não é monólogo, oração é diálogo. Você fala, conversa e ele responde. Ore a Deus. Filipenses capítulo 4, verso 6, diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Olha o que ele está dizendo. Olha que revelação. Você não pode ficar ansioso. E como é que eu não fico ansioso? Qual é a maneira? Qual é o remédio? A maneira de você não ficar ocioso, sabe qual é? Olha só. Levando tudo em oração e súplica, com ação de graça, apresentando seus pedidos a Deus. É o que está escrito aqui no texto. A Bíblia está dizendo que oração, sabe, é algo que sai de dentro, com detalhes. Você precisa detalhar. Você já observou quando você está indignado contra alguém, você está bravo com alguém, e aí você vai conversar com uma pessoa e você vai contar a história. Ah, fulano, deixa eu te contar. Você está sabendo o que o fulano fez comigo? E aí, o que você faz? Você começa a contar os detalhes. Não, foi assim, eu estava vindo na rua, e aí eu encontrei com ele. E aí ele foi e começou a falar comigo. E aí, você começa a entrar em detalhes. Eu vou repetir, detalhes. Quando a Bíblia diz que a nossa oração deve ser levada em tudo, ela está falando de detalhes. Detalhes. É quando você diz: Senhor, o Senhor está vendo a situação. Eu estou preocupado, Senhor. Senhor, eu sou humano. Eu tenho sentimentos. Eu estou muito preocupado porque eu tenho ouvido. Eu tenho visto mensagens. E eu estou passando por uma situação, ó Deus, tão complicada, tão delicada. Eu estou assustado com tudo isso que eu estou ouvindo, com tudo isso que eu estou vendo, Senhor. Eu estou preocupado porque o meu comércio já está fechado. Há 7 dias a minha loja está fechada. Eu não consigo abrir a minha loja porque tem um decreto municipal, um decreto estadual, e eu preciso pagar meus fornecedores, e essa semana não entrou nenhum centavo porque a loja estava fechada. Eu tenho que negociar meu aluguel, eu tenho funcionários. Sabe, é quando você começa a abrir o seu coração. Oração é isso, gente. Oração não é reza. Ah, Maria, cheia de graça, crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Pai nosso que está na oração, não é isso, querido. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 6, versículo 6. A Bíblia diz: e quando orardes, não useis de vãs repetições. Oração não é repetição. Oração não é terço. Oração é diálogo. Oração é conversa. Oração é abrir o coração. Oração é você entrar para o seu quarto, independente se você é católico, espírita, crente, evangélico, sei lá o que você é. Oração é você se assentar ali no seu quarto e dizer: Paizinho, senta aqui. Eu tenho uma história para te contar. Eu tenho uma história da minha loja. Eu tenho uma história da minha venda, das minhas vendas. Eu tenho uma história para te contar. E você começa a contar os detalhes, a abrir o coração, a falar tudo aquilo que você está sentindo. Ah, eu duvido. Eu te desafio. Se quando você terminar, se você é o mesmo homem que se ajoelhou ali, se você é a mesma mulher que se ajoelhou ali, você pode ter se ajoelhado como um gatinho, mas quando você se levantou como um leão. Como um leão, cheio de fé, cheio de coragem, cheio de força, uma força que vem de dentro, que não tem explicação, que todos vão olhar para você e dizer: olha, parece que ele estava derrotado, acabado, mas ele se levantou das cinzas. Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, Espírito Santo, canta nere fala xendenere rash.
Esse é o seu Deus. Esse é o meu Deus. Eu não sou uma fortaleza. Eu não sou um gigante. Eu sou fraco, pequeno, como você. Mas quando nos colocamos na presença dEle, o seu Espírito nos fortalece. Romanos capítulo 8 diz: nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós. Então comece a abrir o teu coração, comece a abrir a tua alma, comece a falar aquilo que está te incomodando, te preocupando. É o seu filho, é a sua filha, é o seu casamento, é a sua saúde. Abra o seu coração. Eu tenho certeza que Ele virá. O Deus que você serve vai deixar de ser uma religião e vai se transformar num relacionamento. Jesus não é religião. Jesus é relacionamento. É intimidade. É amizade. E a amizade verdadeira só existe quando nós somos verdadeiros um com o outro. Então comece a ser verdadeiro com Ele. Fale dos seus medos, fale dos seus temores, fale das suas fraquezas, fale de tudo aquilo que te atormenta. E você vai ver que algo vai começar a acontecer dentro de você. Jesus disse isso em João: rios de água viva fluirão do seu interior. O mundo vai estar despencando ao seu lado, mas você vai ser tomado de uma paz tão grande, a paz que excede todo entendimento. Mas não é só orar, você precisa ler a Bíblia, você precisa meditar na palavra de Deus, porque a Bíblia, ouça, a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que sairá amanhã cedo. Tudo isso que os jornais estão publicando hoje, a Bíblia já estava publicando 2000 anos atrás. A Bíblia, ela é atual. E ela se revela para você. E sem falar que a Bíblia é o único livro que, quando você lê, o autor está presente do seu lado para te ajudar e te instruir a conhecê-la. Leia a Bíblia. Romanos, capítulo 12, diz que ela renova a nossa mente. E aí, eu caminho para o fim para te dizer uma coisa. Ore, 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 leia a Bíblia, mas se posicione. Tenha postura. Se posicione. Se posicione. O primeiro posicionamento é acabar com alguns canais de televisão que você está assistindo. É acabar com esse lixo que está entrando dentro da sua casa. Existem muitas coisas por detrás desse vírus. Não é só o vírus, não. Tem muita coisa por detrás disso aí. Tem muita politicagem, interesses aí atrás. O salmista Davi disse o seguinte, Salmo 101, versículo 3. Não porei coisas más diante dos meus olhos. Salmo 101, verso 3. Cuidado com aquilo que você está colocando diante dos seus olhos. Cuidado com as mensagens que você está colocando diante dos seus olhos. Cuidado com o que você está lendo no Facebook, no Instagram, no Twitter. Cuidado. E te digo mais uma outra coisa. Te digo uma outra coisa. Por que Deus permitiu que eu e você estivéssemos vivos? Para passar por tudo isso que nós estamos passando. Sabe por quê? Porque Deus precisa de homens e mulheres, portadores do Evangelho. Sabe qual que é o significado da palavra Evangelho? Boas novas. Deus precisa de homens e mulheres que abram sua boca para pregar boas novas. E o que é pregar boas novas? É pregar mensagens de encorajamento, é lançar a palavra de Deus. Deus não precisa de profeta do caos. Profeta do caos a mídia já faz.
Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Jerusalém destruída. Jerusalém em caos, cinzas, casas queimadas, famílias destruídas, corpos estendidos por todos os lados. Um cenário de caos, o cenário da morte, da destruição. E aí vem o profeta Jeremias, em Lamentações, capítulo 3, no versículo 21, ele olha para aquele cenário, ele olha para tudo aquilo, ele vê corpos deitados, mortos, ele vê as casas pegando fogo, ele vê pessoas destruídas, e agora então ele diz: quero trazer à memória o que me dá esperança. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Quando eu chego aqui para pregar para você, e eu vejo todas essas cadeiras vazias, eu olho aqui e vejo os bancos vazios, eu vejo as poltronas vazias, como você está vendo aí agora, apenas a equipe que trabalha comigo aqui hoje, me auxiliando. Eu olho para esse cenário de cadeiras vazias, e eu vejo, sabe, eu olho aqui e eu começo a lembrar de cada um de vocês, porque cada um tem o banquinho da onde assentar. Cada um chega e assenta no mesmo lugar. Eu olho para esse lugar aqui, sabe, eu estou pregando aqui. Eu não estou pregando para cadeiras vazias. Eu estou pregando aqui como se tivesse uma grande multidão aqui nessa noite. Como se essa galeria estivesse lotada, como se aqui hoje tivesse 1.500 pessoas lá fora. Sabe por quê? Porque eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu não sou o profeta do caos, eu sou o profeta da esperança. Deus me levantou para isso eu estou nessa geração, para dizer: a morte não, a vida sim. Deus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Eu vim aqui para pregar saúde, para pregar cura, para pregar vida, para pregar a prosperidade, mesmo no meio do caos. Deus vai prosperar a sua vida. Mas para que isso aconteça, comece a fazer uma boa gestão nos seus pensamentos. Como assim, pastor? Sabe a sua esposa, ou sabe você, dona de casa, quando vai fazer o almoço, e você então começa a separar o que você vai usar daquilo que você vai jogar no lixo? Então comece a pegar as coisas do lixo e jogar no lixo. Comece a deletar isso da sua mente. Eu não quero pensar nisso, não pensarei nisso. No lugar disso eu vou colocar isso. Porque também não adianta você falar: eu não vou pensar no mal, e deixar a mente vazia. Jesus disse que casa vazia e adornada, vem um espírito e leva mais 7 com ele. Então você não pode deixar a mente vazia, mesmo porque você já ouviu muitas vezes: mente vazia é oficina do diabo. Então comece a encher a sua mente com esse livro, com a palavra de Deus. Eu quero orar com você. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você compartilhe conosco aí agora. Você pode ter acesso aí ao nosso chat, você pode estar escrevendo aí coisas que você ouviu hoje, pode estar dando o seu testemunho, porque eu vou orar agora para que Deus venha libertar a sua vida. Eu vou orar agora para que o Espírito de Deus venha sobre você, para que o poder do Senhor alcance você aonde você estiver agora. Se você estiver enfermo, você será curado. Se você estiver oprimido, você será libertado agora. Esse mal que está trazendo medo para dentro da sua casa, esse espírito, esse terror noturno que o Salmo 91 diz, ele vai sair, o pavor vai sair agora, em nome de Jesus Cristo. Se você puder fechar os seus olhos, se você puder até mesmo se ajoelhar aí na sua casa, eu vou me ajoelhar aqui agora. Eu quero pedir que você se ajoelhe, eu quero pedir que você ore agora nesse momento pela sua família, pela sua casa. Pai, eu me encontro ajoelhado diante da Tua palavra. A Tua palavra é escudo e broquel, diz o Salmo 91.
Eu não temerei o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se propaga no meio da escuridão, e nem a mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque eu fiz do Altíssimo a minha habitação, eu fiz do teu esconderijo a minha casa, e sobre a sombra das tuas asas eu descanso. Sou guardado por ti, sou protegido por ti, porque é assim que eu luto as minhas guerras. Eu luto as minhas guerras prostrado na tua presença. As minhas armas não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição de sofismas, ideologias e pensamentos que se transformam em fortalezas. Pai, eu oro agora por essa pessoa que se encontra, meu Deus, apavorada, desesperada, arruinada pelo que poderá vir amanhã, mas o amanhã pertence a ti. Como o mal se abateu do dia para a noite, sem que nós percebêssemos, a bênção também pode se abater sobre nós do dia para a noite, porque o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela virá pela manhã. Eu oro, ó Pai, por aqueles que nesse momento agora se encontram desesperados, por aqueles que se encontram desiludidos, abatidos. Eu oro para que o Senhor os fortaleça, porque eu também tenho os meus momentos de crises, eu tenho os meus momentos de desânimo, mas logo eu me ajoelho e abro meu coração, e aquele desanimado já não é mais o mesmo. Eu já me levanto cheio de graça e fé, eu já me levanto cheio do Senhor, sabendo, ó Deus, que dias melhores virão, e que tudo isso vai passar, e que quando passar nós seremos mais fortes do que quando nós entramos. Então eu oro, ó Deus, por esse pai de família que está desempregado. Eu oro por essa pessoa que se encontra doente, acamada. Eu oro por esses casos que estão com suspeitas, por aqueles que já estão confirmados. E eu oro pelos familiares daqueles que faleceram. Eu sei que tem pessoas de várias partes do mundo comigo agora. Eu sei que tem pessoas de Formiga, de Minas, do Brasil, na Europa, na América do Sul, que estão comigo agora, orando comigo. Eu oro por eles. Eu oro para que aonde eles estiverem, o Senhor possa estar com eles agora. Eu oro com eles agora. E eu peço que o teu poder venha sobre eles agora, Pai. Eu peço que a tua presença venha sobre eles, trazendo a cura, trazendo a restauração. Que este homem, que essa mulher, ao se levantar amanhã, seja completamente uma pessoa completamente diferente. Que essa palavra provoque vida, e vida em abundância sobre essa pessoa. Eu repreendo agora esse vírus. Eu repreendo agora esse vírus. Eu repreendo esse espírito de enfermidade que como uma nuvem veio sobre o planeta. Eu oro para que o Senhor cerque as entradas das cidades com o teu poder e com o teu sangue, e que o Senhor possa guardar cada um sob a sombra das tuas asas, em o nome do Senhor Jesus, Pai. Amém
eu também quero fazer uma outra oração com você. Eu sei que existem pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor. E você sabe, você conhece, você sabe o que está acontecendo. E eu quero convidar você a reconciliar-se com Jesus agora. Jesus não desistiu de você. Ele está de braços abertos te esperando, como o pai do filho pródigo, para te dar um abraço. E quero orar por você, que nesse momento agora também deseja entregar sua vida para Jesus, recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. Eu vou fazer uma oração agora com você. Se você puder, repete comigo essa oração agora, dizendo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor, eu peço agora que o Senhor perdoe todos os meus pecados e que o Senhor me lave pelo teu sangue e me purifique e escreva o meu nome no livro da vida. Peço-te que a partir de agora o anjo do Senhor esteja acampado ao meu redor, me livrando de tropeçar com o meu pé em pedra, como diz o Salmo 91. Jesus, salva-me agora. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe poderosamente.